tem me ajudado muito também a ter mais paciência, não só com cavalo, mas como um todo, com pessoas também. E com cavalo, então, nem se fala. Tanto que o pessoal lá fala, que você... Tem um amigo nosso, o Zé Antônio, você conhece ele? Ele fala, Rosimar, o que dá para esse cavalo aí? Esse cavalo é muito tranquilo, o que você fez com ele? Eu falei, eu converso no ouvidinho dele aí de vez em quando, aí ele me ajuda. Mas é todo esse trabalho aí. E não tem violência. Eles chegam perto de mim, me cheira, e aí o meu garanhão lá, o Grau, fica... Eu chego perto dele, é como se ele estivesse conversando comigo. A Roberta parou, o que tá fazendo aí? Eu falei, nós estamos conversando aqui, deixa quieto. É E é verdade, impressionante, é né? muito legal. É muito E é legal, porque verdade. eles percebem que a gente não vai fazer mal para eles. Isso é uma coisa É. que não tem valor, viu? Para mim, não tem valor. Meu nome é Rosimar Ferreira Neves. Maio agora, próximo, eu completo 59 anos. E sou de Miraí, Minas Gerais. Agora estou aposentado, trabalhava na Célula Orbital. Fiquei lá por 26 anos, até que aposentei. E desde cedo, eu sempre frequentei sítio, fazenda dos meus tios, e também eu pratico karatê já desde os 15 anos, já vou 40 a completar 44 anos que pratico essa arte. Já estive na seleção brasileira durante vários anos, competindo absoluto até os 50 anos. Agora estou basicamente como técnico. Fui convidado para ser técnico de seleção brasileira e já atuei por algumas vezes. Esse ano, inclusive, fui ministrante de curso, convite do japonês, que é o líder do karatê aqui no Brasil, da JK. E são minhas duas paixões, karatê e cavalo. Como eu disse, desde novo eu sempre gostei muito de cavalo, mas trabalhava muito, não tinha oportunidade e também, às vezes, não tinha como manter um cavalo também. Até que, finalmente, já próximo de aposentar, que surgiu a possibilidade de adquirir um cavalo, aí consegui um lá, tal, não sabia nada de nada, vou montando na coragem, vou montando na coragem. Uma dica daqui, outra dica dali, até que o Denis, uma vez, o Denis lá do Barcão, ele comentou comigo, vai ter uma palestra do Paulo Guilhom, veio para Juiz de Fora aqui, vai reunir o pessoal aí. Aí que ele veio falar de você e foi a partir daí que eu te conheci. Então, era muito... Não sabia, não tinha referência nenhuma de quem eu procurar, essas coisas. Foi através dele. Aí você apareceu lá no Barcão, você deu lá uma pincelada para o grupo que estava lá, né, para ver o pessoal que se identificava para iniciar aquele treinamento que nós fizemos lá, tá lembrado? Deve ter sido sobre a equitação, uma palestra sobre equitação. Falou um pouco de podologia também, de doma e de Uma equitação geral, também. uma geralzinha. E você depois leu um livro, né? Leu um dos meus livros também. Isso, eu tive o prazer de poder ler e ainda mais com as suas dicas lá, a dica do autor, né, faz muita diferença para entender o que tinha lá nas entrelinhas lá. Então, sempre que eu posso, pelo menos um capítulo eu leio. Ultimamente eu estou bem correndo, não está dando tempo não, mas é muito interessante. Se a gente conseguir identificar um ponto no seu treinamento, no seu aprendizado, como está escrito no livro de outra forma. E que, no fundo, é a mesma coisa. Isso aí que é muito interessante mesmo. E você já terminou a leitura do livro, inclusive. Você já me falou que terminou, ué. Já terminei, já li umas 2 vezes, já, ué. Tô falando aqui Ah, de vez em quando. É, já li 2 vezes, eu marco alguns trechos, aí de vez em quando eu vou lá e faço essa analogia ali. e você me Eu, falou que tem muito a ver, né, a filosofia que eu passo lá da relação homem-cavalo com a filosofia do karatê, né? muita coisa. Inclusive, voltando lá no Karatê, esse japonês que vive aqui no Brasil, o Sensei Yoshizo Machida, ele gosta muito de cavalo também. Eu já trouxe ele aqui algumas vezes, já foi lá, já montou meus cavalos, e eu conversando com ele, eu sempre converso com ele também, e ele falando que o Karatê melhora muito. Eu falei com ele sobre o relaxamento, identificando o relaxamento de quadril, de joelho, tornozelo, ombro, tudo. Aí ele falou, é muito difícil, mas vai ajudar muito seu karatê. Esse aí que você está descobrindo é uma coisa muito boa. E eu vejo sempre, da arte marcial eu trago para a equitação, da equitação, um pouco que eu sei, eu levo para lá também. Então, basicamente, relativo a esse relaxamento, que em japonês chama Nuki, relaxamento. É muito interessante, muito mesmo. Quando eu vejo você falando sobre o karatê, eu também faço esses links aí, essas ligações, né? É um princípio muito parecido mesmo, porque
é quando o karatê é visto como arte e a equitação também vista como arte, né? Porque é uma ciência, é um esporte, mas também uma arte. E isso se aplica tanto ao karatê quanto à equitação, né? Isso eu estou falando do karatê porque é a arte que eu pratico, mas eu tenho plena certeza que tem tudo a ver com o judô, aikido, toda a arte marcial bem direcionada, bem estudada, mais a fundo, né? E eu sempre comento isso com meus alunos, eu fico impressionado de ver essa ligação que tem. Tanto que Miyamoto Musashi era um espadachim mais famoso do Japão. E ele também era mestre em pintura, nada a ver com a espada, né? A Tudo princípio. a ver, tudo a ver. Mas no fundo, todas elas se encontram. Impressionante isso. Existe um princípio nas filosofias orientais que é chamado de princípio único. É como se fosse uma chave universal que se aplica a tudo. Quando você descobre essa chave, ela pode ser aplicada a tudo. Com certeza. E quando eu estudei a filosofia macrobiótica, eu acessei esse princípio único. E aplico todos os dias na minha relação com cavalos. É um tesouro espetacular. E olha que meu conhecimento ainda de equitação é muito pouco mesmo. Não vou dizer insignificante, porque alguma coisinha eu já consegui aprender lá com você. Mas a minha vontade de crescer mais, igual na arte marcial, para tentar equiparar, chegar ao mesmo nível. Aí a gente vai conseguir entender bastante, mais coisas ainda, mais profunda, no nível mais alto ainda. Exatamente, essa é a ideia. Mas eu quero te perguntar também o seguinte, se você fizer um retrospecto da sua relação com cavalos, antes de você acessar as referências que eu tenho oferecido, né? E agora, depois de você ter acessado, como é que você vê isso aí, esse antes e esse depois aí, na sua relação com o cavalo? Nossa, é totalmente diferente, muito diferente. Antes eu não sabia nada, no freio bridão para mim era a mesma coisa, era embocadura, alguma coisa só para colocar na boca do cavalo. Não tinha noção para que servia, trabalho de chão, eu não tinha nem noção que era assim, que tinha essa profundidade toda, a qualidade de fazer uma doma, da equitação em si, não só de doma, né? Mas para você Manejo, né? essa conexão com o cavalo, a conexão mental, né? Que eu gosto muito. Até que você viu aquele dia eu trabalhando com o Iberê lá, Iberê é um cavalo difícil, o nível que ele está hoje de confiança em mim. Eu vou andando assim, paro, sem falar nada, sem botar a mão nele, ele para, eu ando, ele anda, paro, eu viro, ele vira. E é impressionante, a partir dessas coisas aí, do seu livro, tudo que você vem me falando também. Por isso que cada vez chama mais a minha atenção. Aí eu quero mais, sempre aprender mais. Você já conseguiu, por exemplo, resolver alguns problemas, algumas questões que dificultava a sua relação com o cavalo, em qualquer que seja o âmbito, né? Você já conseguiu aplicar isso e resolver problemas? Você já tem essa constatação? Falou, não, isso aqui, depois que eu apliquei isso aqui, eu consegui tal resultado. Você consegue pontuar alguma coisa nesse sentido? Nossa, muito mesmo. Tanto que eu nunca tinha feito eu pegar para domar um potro, e você também já viu aquele potro que eu trouxe lá de Cruzilha, né? E Sim. novinho. Eu que montei nele, não pulou comigo, mas fazendo todo esse trabalho do chão, tudo, tanto na guia quanto cabreamento por cima ali, a embocadura ali, depois, né, quando colocou a embocadura, do chão, trabalhando ali, com o braço por cima da sela ali. Outro que é um exemplo muito bom, o Iberê de novo, que é um cavalo muito problemático, e agora está ficando muito tranquilo. O andar dele já está mais ritmado, tem uma cadência agora mais tranquila. E o próprio Lampião também, que era um cavalo difícil, e passou, tanto ele quanto o Iberê, né, passou por eu acredito, muitos muita traumas, agressão, né? Muita agressão física, trauma de espora, de chicote, de um monte de coisa. Tanto que eu fiquei lá, ó, uns 30 dias sem montar no Lampião, que é o Lampião capim fino, né? Montei nele, fiz um pouquinho de trabalho de chão com ele, uns 10 minutos só, uns 15 minutos no máximo. Montei, saí andando normal, tranquilo. Uma coisa que é importante na nossa relação com o cavalo de ensino, quando nós pretendemos ensinar algo junto ao cavalo, é a clareza no que se refere ao caminho a ser trilhado, né? Quais os exercícios, qual a ordem de execução dos exercícios, qual que é a finalidade de cada um dos exercícios,
organizar isso mentalmente é muito importante, né? Então, por exemplo, trabalho de chão. O trabalho de chão ele tem 3 versões. Eu posso trabalhar o cavalo no cabresteamento lateral, nos 3 andamentos, fazendo vários exercícios para que ele ganhe ali desempenho funcional. O mesmo eu posso fazer no trabalho à guia e também no trabalho de rédeas ao chão. São as 3 versões do trabalho de chão. Depois que o cavalo está devidamente condicionado por esses exercícios e essas 3 versões do ensino realizadas do chão, agora nós começamos a montar o cavalo com tranquilidade, porque o cavalo já está mental e fisicamente trabalhado, já compreende a nossa proposta e já responde aos nossos estímulos, né? Então é muito interessante organizar isso mentalmente, né? É isso aí que eu falei. Eu não soube explicar, mas basicamente isso aí. Só que eu só consigo fazer em um andamento, só no passo por enquanto. Entendeu? Mas tudo começa assim, né? A ideia é nós trabalharmos nos 3 andamentos, mas nessa ordem progressiva, porque tudo aquilo que o cavalo aprende ao passo, ele vai ter mais facilidade para aprender ao trote ou à marcha e depois para aprender ao galope. Então, isso porque a velocidade do passo sendo muito menor e o cavalo estando mais descontraído, porque ele usa menos a ossatura, menos a musculatura, ele vai ter mais facilidade de assimilação. Então, é devagar mesmo, né, que se começa no passo, depois na marcha, para depois chegar ao galope, né? Você acha que esse trabalho, essa metodologia de ensino que você tem acessado aí no nosso trabalho, você acha que isso valoriza o cavalo? Agrega valor funcional ao cavalo? Nossa, muito. Não é pouco, não, é muita coisa. E não só o cavalo, para pessoa também que se dispõe a ter a mente de iniciante sempre. Aprendiz. Aprendiz. E a mente de aprendiz. Tem me ajudado muito também a ter mais paciência, não só com o cavalo, mas como um todo, com pessoas também. E com o cavalo, então, nem se fala. Tanto que o pessoal lá fala, que você... Tem um amigo nosso, o Zé Antônio, você conhece ele? Ele fala, Rosmar, o que dá para esse cavalo aí? Esse cavalo é muito tranquilo, o que você fez com ele? Eu falei, eu converso no ouvidinho dele aí de vez em quando, aí ele me ajuda. Mas é todo esse trabalho aí. E não tem violência. Eles chegam perto de mim, me cheira, e aí o meu garanhão lá, o Grau, fica... Eu chego perto dele, é como se ele estivesse conversando comigo. A Roberta parou, o que está fazendo aí? Eu falei, nós estamos conversando aqui, deixa quieto. E é verdade, né? Muito legal. É muito legal, porque eles percebem que a gente não vai fazer mal para eles. Isso é uma coisa que não tem valor, viu? Para mim, não tem valor. O primeiro degrau da relação homem-cavalo, que determina o sucesso na sequência do ensino, é o estabelecimento da confiança entre nós e o cavalo, né? Confiança recíproca. A partir do momento que o cavalo confia em você e se sente confiante devido às sugestões que você faz, agora ele está pronto para iniciar um processo de aprendizagem. Mas, infelizmente, nós costumamos passar por cima disso. Então, a gente entra no ensino antes do cavalo confiar, ele se contrair mental, fisicamente, fica aquela briga, aquela disputa, aquela coisa difícil, né? Isso é uma coisa que, para mim, é como instintivo meu, porque há tempos eu já era assim. Aí, com os seus conhecimentos, as suas instruções, eu fui conseguindo aperfeiçoar isso mais falar como é que aquilo que eu fazia lá atrás tem uma ligação aqui, agora eu estou entendendo o porquê. Eu sempre gostei de ter carinho com o bicho e sem violência. Aí tudo vai explicando por quê. Isso é muito interessante. Essas constatações são importantíssimas, porque uma coisa é você argumentar e levar essa mensagem às pessoas, mas depois que elas se propõem a experimentar e chegam a constatar através da prática, aí muda tudo, né? Tudo. Muda tudo. Tanto que eu não saio, eu não monto no cavalo sem antes escovar, limpar casco. Mas você vai limpar o casco dele, mas está dentro da baia, está limpinho. Não. É eu com ele ali, pegar nas patas dele, ele confiar em mim. Exato. Não sai nunca sem fazer isso. Exatamente. Aquilo é um diálogo, não é? Que você está fazendo com o cavalo antes de montá-lo. O limpar a pata é menos importante do que o ato de você do cavalo ceder a pata para você, né? Esse é que é o significado, está se dispondo a se entregar para você, né? Lembra a arma? Ele se defende com as patas.
né? Então, a hora que ele relaxa e entrega a arma dele para você, ele está falando, eu confio totalmente em você. Né? E eu consigo fazer isso sem precisar colocar a cabeça, sem nada, ao nível de confiança que a gente já está chegando. Você lembra daquelas Ah, do encilhamento, né? Quando você ia riar o cavalo, que eu te falei, não, solta o cavalo, ele tem que aceitar o encilhamento solto, né? E eu já vi você fazer isso várias vezes. É isso mesmo. E usando esse princípio aí, teve uma passagem um dia que eu estava lá no Barcão, aí me chamaram lá para ajudar a jogar formopédia no casco do Lampião. E a gente chegava na baia lá, o cavalo corria para o fundo da baia e ficava bufando, né? Aí pega o cachimbo, garra na orelha dele, segura daqui, segura dali. Aí eu falei, não, peraí, espera um minutinho. Deixa comigo aqui uns 5 minutinhos aqui que eu vou ver o que eu faço. Mas sozinho? Você vai fazer isso sozinho? Eu falei, vou tentar. Se eu não conseguir, eu chamo vocês lá. Aí, uns 10 minutos, eu lá, passando a mão, dei uma escovadinha nele, assim, tal. Aí, a primeira vez, ainda foi de cabresto, mas eu deixei o cabresto só no pescoço dele, só para ele sentir que estava com cabresto, mas não estava segurando, não estava puxando nem nada. E consegui fazer o curativo lá, jogar o formopédia nas 2 mãos e nos 2 pés. Aí, hoje, eu chego lá, eu entro lá, passo a mão nele assim, faço um carinho, não precisa de cabresto nem nada, já levanta ali, já tranquilo. O cavalo é muito sensível a estímulos sonoros. A coisa que mais incomoda o cavalo são esses sprays, aquele espirro do spray, aquele barulho. Então, os cavalos mais sensíveis, o que você faz? Fora da baia, você pega o algodão e embebe ele com o líquido do spray e entra com ele para não jogar o spray, compreendeu? O spray é que deixa o cavalo aflito, incomodado, amedrontado. Aprendi mais um, velho. E outra coisa, eu sempre falo, você já escutou eu falando isso, que vantagem há em você conseguir acessar um cavalo com ele amarrado? Esse aqui é o problema. Estou aqui porque eu quero estar com você. Pode me encilhar e pode me montar. Agora mudou o nível da relação, né? Mudou completamente. Totalmente. Nossa, não tem nem comparação. E você, quando você consegue fazer isso aí, e eu estou descobrindo isso, vou descobrindo. Sempre lembrando desses detalhes seu. Você sempre fala isso. E vai dando prazer para a gente de você chegar, selar o cavalo, escovar, selar, montar, e o cavalo está ali tranquilo, ele está com você. Exatamente. Você consegue acessá-lo sem esforço e com a colaboração dele. Né? É a relação de parceria. Né? Muda completamente. O nível de satisfação é completamente diferente, né? O nível de satisfação. Se eu fico satisfeito, eu acho que ele sente isso, ele também deve ficar, que aí ele anda comigo tranquilo, sossegado. Claro, sabe que não porque vai apanhar, não vai ter violência nenhuma, ele está mais uma tranquilo. Das coisas mais importantes, eu sempre estudei nessa direção, mas eu tive essa confirmação quando eu fiz uma clínica de 5 dias com uma equitadora holandesa, né, que veio ao Brasil. De vez em quando ela vem, chama Marijke de Jong. E ela trabalha muito com troca eletromagnética, troca de eletromagnetismo, porque nós temos um campo eletromagnético ao nosso redor. Alguns chamam de aura, outros chamam de campo magnético, etc. Mas nós produzimos energia eletromagnética. Né? Nós temos um campo vibratório em torno de nós que é constituído dessa energia eletromagnética. E o cavalo também tem. Então, essa holandesa dizia, eu entro na bolha eletromagnética do cavalo, com a minha bolha, e agora eu vou comandá-lo. Caramba, hein? Olha o nível, hein? Especificamente. Ela faz os exercícios do chão com o cavalo, sem contato físico, os exercícios acadêmicos, cedência à perna, espada adentro, pirueta, apoio, nos 3 andamentos, sem encostar no cavalo. Só numa relação eletromagnética. Mas o que gera esse eletromagnetismo? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas vontades, as nossas atitudes. Não é? E o cavalo percebe isso. Isso chega ao cavalo. Então, como eu já disse para você, nós precisamos organizar o nosso eletromagnetismo. Vamos pegar um aspecto desse eletromagnetismo, a frequência mental. A frequência mental do cavalo é sempre muito mais baixa do que a nossa, porque os nossos estímulos pensantes são em maior quantidade e em maior velocidade. Então, a nossa frequência mental está sempre muito mais alta que a do cavalo. Um dos macetes para você acessar o cavalo com mais facilidade é você baixar a sua frequência mental. Você entra, você nivela, você começa a nivelar o seu nível eletromagnético do cavalo.
E as suas percepções, quando você baixa a sua frequência mental, ficam mais aguçadas. Isso é na arte marcial. Com certeza. O monge Shaolin, que é mestre em meditação transcendental, ele está num transe psíquico, não é? Numa frequência mental tão baixa que a velocidade do golpe do oponente é percebida por ele quase que em câmera lenta. Por isso que ele se desvia assim. Ó. A percepção dele fica aguçada. O Schumacher, piloto de Fórmula 1, tinha um personal trainer, que era um yogi indiano, cuja função era baixar a frequência mental dele antes das corridas. Para quê? Para a percepção dele ficar diferenciada e a curva chega para ele mais devagar, porque a frequência mental está mais baixa. Quando você fica ansioso, parece que a sensação de velocidade aumenta, nervoso. Se você está bem calmo, você chega mais devagar, mesmo a 300 km por hora. Então, são aspectos assim, como esses que fazem total diferença na nossa relação com o cavalo. Quando nós acessamos esse universo de conhecimentos, né, de referências, nós estaremos muito mais preparados para acessar o cavalo. Ele vai nos receber, vai nos compreender com muito mais facilidade. Porque ele é o nosso espelho, inclusive. Né? Ele reflete a nossa condição de momento. E por isso aquela frase, né? Traga-me seu cavalo para que eu possa saber quem você é, porque ele vai refletir, não é, a sua condição. Ele é uma escala de medidas, né? Que está medindo aí os seus progressos. Né? Quando o seu cavalo melhora, é sinal inequívoco de que você está melhorando. Né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção, muita mesmo. E o que você estava falando lá do monge lá, o fundador do Aikido, Morihei Ueshiba, ele tinha essa percepção também. Diz ele que conseguia perceber certas coisas assim, ia ser atacado, sentia antes do ataque sair, ele percebia isso. Deve ser a mesma coisa do cavalo. Porque ele está numa frequência mental muito mais baixa, então a percepção dele fica mais aguçada. Quanto mais agitada a sua mente, mais embaçadas as suas percepções sensoriais. Visão, olfato, audição, tato, tudo fica embaçado quando a frequência mental está muito alta. Muita coisa na cabeça, muita coisa. Eu uso dois exercícios que eu sempre usei para baixar a minha frequência mental. Natação, porque ao nadar, se você tiver com a frequência mental alta, você faz força contra a água. Uhum. Quando você baixa a frequência mental, você baixa a frequência cardíaca, baixa a frequência respiratória e diminui a velocidade dos gestos. Você nada com suavidade. Então, a natação, ela te convida a baixar a frequência mental. E a leitura. Quando você lê um livro, se você tiver com a frequência mental alta, você não consegue seguir na leitura. No máximo, você lê as palavras, mas você não consegue acessar a mensagem que muitas vezes está nas entrelinhas. Isso é interessante. Você fica lendo as palavras, mas você não interpreta direito, porque a frequência mental está muito alta. Eu sinto, quando eu leio o livro mesmo, como se eu estivesse lá, naquele momento, citando exemplo do seu livro, Nzinja, é como se eu estivesse lá fazendo parte daquele momento ali, entendeu? Você se transporta para aquele ambiente. Isso, como se eu estivesse ali. Uma vez eu li lá A Caverna dos Antigos, o Lobsang Ram, monge tibetano. Também já li como se eu estivesse ali, entendeu? Li vários livros dele, A Terceira Visão. Terceira Visão, A Caverna dos Antigos. E tinha mais um. A Vela. São vários. Eu tinha uma coleção, eu tinha uns 6 ou 7 livros dele, mas já tem 30, 40 anos que eu li, mas depois eu vou lembrar os títulos. Eu lembrei desses dois. Muito legal. Outra coisa, não sei se você já assistiu aquele filme de Tom Cruise, O Último Samurai, que a hora que ele está lá no alto da montanha, aí o cara ele tá aprendendo, mas ele só apanha. Aí vira o irmão do chefão lá, fala: muita coisa na cabeça, muito na cabeça, muito na cabeça. É isso aí. Esvazia a mente. Muito na cabeça, muito na cabeça. Aí ele parava. Isso é interessante. Olha a ligação, como é que as coisas vão fluir. E depois ele foi emboscado à noite num lugar, ele lembrou disso, relaxou e não foi? Foram quatro ou 5 pessoas. Eu não lembro. Foram ninjas que encurralaram ele assim. Pois é, muito interessante isso. Esse foi lá no alto da montanha. Esse dos ninjas foi no alto da montanha, estava todo mundo lá. Esse ele estava sozinho, foram 4 pessoas, estava no centro da cidade lá. Isso mesmo. Ele sozinho, aí ele fechou os olhos, vendo tudo, e viu o movimento câmera lenta. Tudo aí ele conseguiu se safar dos caras lá. Foi mesmo.
A ligação lá do cavalo, como é que vem parar na arte marcial, sai da arte marcial, vai lá para o cavalo, ao link. É isso aí, é isso aí. Por isso que agora eu vou começar a aprender karatê com o Sensei Rosimar, para melhorar as minhas percepções junto do cavalo. E eu também, quero aprender equitação também. Isso aí é, como diz lá, sempre aprendiz, né? Esse é o espírito da coisa, não é? Enquanto nós estamos renovando as nossas disposições de aprendizagem, as aquisições continuam. Nós não podemos fechar essa porta. E o cavalo abre essa porta para nós todos os dias, porque ele pede essa atitude de nós, a atitude de aprendiz. Então, por isso é que eu chamo de a escola chamada cavalo. Né? Bem interessante. Uma coisa que, às vezes, eu fico assim, pensativo, que muitos que se dizem gostar do cavalo, que não vai para esse lado de tentar entender, procurar uma pessoa com conhecimento tipo o seu, consegue transmitir tanta coisa para a gente ainda não tem condição de assimilar tanto, mas a gente vai assimilando um pouquinho em pouquinho. E outras pessoas vão praticar, vão procurar uma pessoa para ensinar, para passar para a gente o conhecimento. E as pessoas, depois eu vou ver isso, depois eu vou ver isso. Então, é uma coisa que eu não entendo mesmo. Aí fica, não é equitação, né? Montou o cavalo e sai tocando, aí você vê o cavalo lá em cima, tudo doido. Nossa Senhora. Olha os Mas essa turma é o que nós chamamos de usuários do cavalo, né, Sensei? São os usuários do cavalo. Para nós entrarmos na escola chamada cavalo, é preciso que haja a predisposição de aprendizagem, o espírito de aprendiz. E como é a minoria que tem essa virtude, né, essa predisposição, mas é isso mesmo. Acontece a mesma coisa no karatê, né? Tenho certeza disso. Né? Nossa Senhora. Porque o que atrai no karatê é a filosofia do karatê, né? A filosofia da arte marcial bem praticada e tudo aquilo que ela nos traz para que nós sejamos hoje alguém melhor do que nós fomos ontem, não é? Essa é a ideia, mas tem muita gente que está ali para aprender a dar soco, dar chute, dar não sei o quê. Né? Isso é uma consequência. E achar que já sou faixa preta, já sei tudo. Está errado. Aí que você começa a aprender outras dimensões. Tanto que uma arte marcial, uma arte de equitação, ela não é unidimensional, é pluridimensional, tem vários ângulos, várias facetas, né? Isso é que prende essa disposição de querer aprender sempre, consegue perceber essas coisas. Aí consegue captar isso que outras pessoas não conseguem. Eu posso te dar um depoimento e você vai fazer lá quase a mesma coisa para mim, eu tenho certeza que eu comecei a ter os meus aprendizados como cavaleiro aos 4 anos, quando eu ganhei o primeiro cavalo. Né? Nós somos da mesma idade, nós somos do mesmo ano de nascimento, 63, né? 1963. E eu agora, com 58 anos, eu estou começando a adquirir a percepção para realmente acessar a escola chamada cavalo. Estou começando agora. As fichas estão caindo agora numa outra velocidade e eu estou fazendo agora o melhor proveito. Agora. Não é? Iniciando a aprendizagem consistente. Eu sinto assim. Eu sinto assim. Eu estou no início da caminhada aí. Isso que você está falando aí, o Gishin Funakoshi, que é o fundador do estilo Shotokan, ele estava com 78 anos quando ele falou uma frasezinha lá que ficou marcado. Agora que eu estou entendendo, 78 anos de idade, agora que eu estou começando a entender que é um bloqueio na face, fazer uma defesa no rosto. Olha só, olha o nível, é o que você está falando aí. Nessa idade, aí você já está começando a entender. E eu ainda estou longe disso ainda. Um dia eu chego começando lá. A entender algumas coisinhas. Começando a entender algumas coisinhas. Vou fazer o cumprimento aqui para você, de pé aqui. Né? Os! Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza de ter atendido o meu pedido, foi ótimo. Espero termos muitas oportunidades para continuar a nossa prosa aí, tá bom? Não tem que agradecer, não. O prazer enorme estar aqui conversando com você, mais aprendizado. Já colhi pelo menos uns 3, 4 aí, dicas excelentes aí, no mínimo. Tá bom, vou acreditar. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, então.